Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste momento a cerimônia de outorga do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, edição 2021, conferido pela Comissão de Educação e pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. O Prêmio Darcy Ribeiro foi criado em 1998 por uma resolução da Câmara dos Deputados para contemplar pessoas ou entidades cujos trabalhos mereceram destaque na defesa e na promoção da educação. O prêmio consiste na concessão de diploma de menção honrosa e outorga de medalha com efígie de Darcy Ribeiro a 3 pessoas físicas ou jurídicas escolhidas pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, dentre os indicados por deputados ou senadores. Os agraciados com o Prêmio Darcy Ribeiro desta edição de 2021 são a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, o Instituto Península, e também a professora Paula Beatriz de Souza Cruz. Senhoras e senhores, convidamos para a composição do dispositivo. Senhora Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputada professora Dorinha Seabra Rezende. O senhor Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senador Marcelo Castro. A deputada professora Rosa Neide. E ainda a deputada Tabata Amaral. Encontram-se também presentes nesta solenidade os parlamentares responsáveis pela indicação dos agraciados com o prêmio. A indicação da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior foi de autoria dos deputados professora Rosa Neide, Reginaldo Lopes, Maria do Rosário, Natália Bonavides, Zeca Dirceu, Valdenor Pereira, Rogério Correia, Pedro Ixai, Patrus Ananias, José Ricardo, José Guimarães e o senador Juan Paul Prates. A indicação do Instituto Península foi realizada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende. A indicação da professora Paula Beatriz de Souza Cruz foi de autoria da deputada Tabata Amaral. Presentes também nesta cerimônia os representantes das entidades agraciadas com o prêmio. O senhor Marcos Vinícius Davi, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A senhora Ana Maria Diniz, presidente do Instituto Península. E a senhora professora Paula Beatriz de Souza Cruz. Senhoras e senhores, anunciamos e agradecemos a presença da deputada Rosinha da ADEFAL, deputado Darcício Peroni, também do deputado Rogério Correia, do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, da Universidade Federal do Paraná, o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Macedo Gomes, a reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura, o reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli, o secretário-geral Gustavo Henrique de Souza Balduino. Do Instituto Península, agradecemos a presença da senhora Marcela Diniz Abrão, Maria Luísa de Oliveira Morel, Wanderson Berbat, Ana Bianca Diniz Calói de Grace. Senhoras e senhores, neste momento será executado o hino nacional brasileiro pelo dueto da banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, composto pelo capitão Marcos Vinícius da Conceição no violão e pelo primeiro sargento Yuri Antonioni Dantas de Farias no saxofone.
Agradecemos a participação do dueto da Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Senhoras e senhores, a Comissão de Educação recebeu 45 indicações do Prêmio Darcy Ribeiro neste ano. Dentre os 45 nomes, 10 finalistas foram destacados, considerando critérios de originalidade, vulto ou caráter exemplar das ações desenvolvidas. Assim, além dos 3 premiados na tarde de hoje, escolhido dentre os 10, merecem citação as seguintes personalidades e instituições em ordem alfabética. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, indicado pelo deputado Bira de Pindaré. Neogibá, Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, indicado pela deputada Alice Portugal. Priscila Cruz, indicada pelo deputado Raul Henry. Professora Adriele Souza, indicada pela deputada Mariana Carvalho. Professora Lucilena Galvão Maia, indicada pelo deputado professor Israel Batista. Professora Noadias Novaes, indicada pelo deputado Célio Sturdat. Professora Silvia Maria Guerra Anastácio, indicada pela deputada Lídice da Mata. Informamos que um livreto com o resumo da ação pedagógica dos 10 finalistas encontra-se à disposição de todos na página da Comissão de Educação. Anunciamos e agradecemos a presença do deputado José Ricardo e também do deputado Zeca Dirceu. Neste momento, assistiremos ao vídeo institucional sobre o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, promovido pela TV Câmara. Quem sou eu? Às vezes me comparo com as cobras, não por ser dentário ou venenoso, mas tão só porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. A primeira de minhas peles que vale a pena ser recordada é a do filho da professora primária, Mestra Fininha, de uma cidadezinha do centro do Brasil. Outra saudosa pele minha foi a de etnólogo indigenista. Vestido nela, vivi 10 anos nas aldeias indígenas do Pantanal e da Amazônia. Pele que encarnei e encarno ainda com orgulho é a de educador, função que exerço há 4 décadas. Investia contra o analfabetismo ou pela reforma da universidade com mais ímpeto de paixão que sabedoria pedagógica. Não me dei mal, acabei ministro de Educação de meu país e fundador e primeiro reitor da Universidade de Brasília. Outra pele que ostentei e ostento ainda é a de político. Sempre fui, em toda a minha vida adulta, um cidadão ciente de mim mesmo, como um ser dotado de direitos e investido de deveres. Sobretudo o dever de intervir nesse mundo para melhorá-lo. Desde 2002, a Comissão de Educação concede anualmente medalha e diploma de menção honrosa a 3 pessoas ou entidades cujos trabalhos e ações merecem especial destaque na defesa e na promoção da educação no Brasil. Uma homenagem ao ilustre educador brasileiro e aos brasileiros que acreditam que a educação é o caminho para alcançarmos um país mais justo.
Convidamos para fazer uso da palavra a senhora presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputada professora Dorinha Seabra Rezende. Boa tarde a todos. É um prazer, como presidente da Comissão de Educação, recebê-los. Creio que é primeiro momento nosso, depois do retorno, afastamento que tivemos que viver no ano de 2020 e 2021. E aqui eu falo em nome de todos os meus colegas, deputados e deputadas da Comissão de Educação. Darcy Ribeiro foi um dos maiores educadores do Brasil. Antropólogo, escreveu inúmeros trabalhos sobre os indígenas brasileiros, foi um dos maiores defensores da causa indígena, estabeleceu-se como o primeiro reitor da Universidade de Brasília e, no governo João Goulart, foi nomeado ministro da Educação e chefe da Casa Civil. Perseguido e cassado, teve seus direitos políticos cassados durante o regime militar. Darcy Ribeiro partiu para o exílio, mas nunca abandonou a disposição de educar. Impedido de voltar ao Brasil, levou programas de reforma universitária a vários países da América Latina, como Chile, Peru e Uruguai. Logo depois da anistia, em 1980, foi eleito vice-governador do estado do Rio de Janeiro, onde acumulou cargos de secretário da Cultura e coordenador de programa especial na área da educação. Nesse período, defendeu o acesso ao ensino público, de qualidade e em tempo integral. Criou a Biblioteca Pública Estadual e a Casa Laura Alvim e o Sambódromo, entre outros feitos. Darcy Ribeiro acumulou prêmios internacionais, como o de doutor honoris causa, pela Universidade de Sorbonne, Copenhague, Uruguai, Venezuela, Brasília. Recebeu também o Prêmio Interamericano da Educação Andrés Bello, concedido pela Organização dos Estados Americanos. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1992. Como justa homenagem a esse ilustre educador e intelectual, a Câmara dos Deputados instituiu, em 1998, o Prêmio Darcy Ribeiro. O prêmio é concedido anualmente por meio da Comissão de Educação e da mesa diretora da Câmara para 3 pessoas ou entidades cujos trabalhos ou ações mereçam destaque especial na defesa e na promoção da educação no Brasil. Como presidente da Comissão de Educação, é uma honra apresentar os ganhadores da edição do Prêmio Darcy Ribeiro do ano de 2021. Os agraciados são exemplos de inspiração e idealismo colocado em prática na defesa da educação de qualidade para todos os brasileiros, como Darcy Ribeiro assim o fez. São eles, em ordem alfabética, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, o Instituto Península e a professora Paula Beatriz de Souza Cruz. A ANDIFES reúne 2 Centros Federais de Educação Tecnológica, 2 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 68 universidades federais. Cumpre destacar a importância da ANDIFES na defesa das instituições democráticas, no avanço da produção tecnológica no país, na formação de profissionais qualificados, cujo trabalho busca contribuir para a diminuição das desigualdades sociais que permeiam a sociedade brasileira. O Instituto Península é uma instituição privada, sem fins lucrativos, fundada pela família Abílio Diniz, cuja finalidade é apoiar a melhoria da carreira docente, por acreditar que os professores são os principais agentes de transformação para uma educação de qualidade no Brasil. Nesse sentido, o Instituto tem atuado de forma marcante e em conjunto com a sociedade brasileira para a valorização de políticas docentes nacionais. A terceira homenageada, professora Paula Beatriz de Souza Cruz, é a primeira mulher transexual do Brasil a se tornar diretora de uma escola da rede estadual de ensino. A professora Paula Beatriz dirige a Escola Estadual Santa Rosa de Lima, na cidade de São Paulo. É educadora há mais de 30 anos na rede pública, com reconhecida dedicação ao combate à homofobia e ao racismo.
Meus parabéns aos agraciados. A educação é o único caminho para o desenvolvimento e é necessário reconhecer que todos que lutam para promover um futuro melhor. Acreditar no Brasil é acreditar na educação, assim como Darcy Ribeiro sempre acreditou. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, aos colegas deputados e deputadas, e de uma maneira muito especial, a missão que cada um assume no seu trabalho, à frente da sua instituição, à frente da sua escola, na busca de reduzir as desigualdades, de garantir um futuro melhor para o nosso país. E todos nós, independente do lugar de onde falamos, nós acreditamos que a educação tem um papel na redefinição, na construção de um país cidadão que respeite as diferenças, mas que não aceite as desigualdades. Muito obrigada. Anunciamos e agradecemos a presença do deputado Pedro Ixay. Ouviremos neste momento o senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senador Marcelo Castro. Quero dar meu boa tarde a todos os presentes, agradecer o convite feito pela deputada Dorinha, ao meu comparecimento aqui nessa sessão, cumprimentar a deputada Tabata Amaral, a deputada Rosa Neide, e em seus nomes cumprimentar a todos os presentes. Darcy Ribeiro viveu 75 anos, ficando sua existência física restrita ao século XX, conquanto seu legado intelectual continue cada dia mais atual. Em uma ambivalência que a língua portuguesa nos permite, podemos dizer que ele nos entregou o século XXI, o que é verdade tanto temporal quanto evolutivamente, em termos educacionais. Darcy foi antropólogo, educador, romancista e nosso colega no Senado Federal. Foi eleito senador em 1990, função que exerceu defendendo vários projetos, entre eles uma lei dos transplantes, que, invertendo as regras vigentes, torna possível usar os órgãos das pessoas mortas para salvar os vivos. Publicou pelo Senado Federal a revista Carta, onde os principais problemas do Brasil e do mundo são analisados e discutidos. Eleito em 1992 para a cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo Deolindo Couto. Sua relevância para a educação é sem paralelo no Brasil. Darcy Ribeiro foi um dos maiores nomes da educação em vida e assim prossegue na posteridade. Ao emprestar seu nome para a premiação que aqui transcorre, instituída em 1998, Darcy Ribeiro eleva essa comenda em importância e em significado para aqueles que a recebem, que compreendem com profundidade a relevância deste homem para o universo educacional. Em seus últimos anos de vida, Darcy se dedicou a organizar a Universidade Aberta do Brasil, semeando ali os alicerces de nossa educação à distância. É admirável demais pensar que, ainda no século XX, esse expoente da educação brasileira já plantava as raízes visionárias da educação à distância no Brasil. Darcy Ribeiro foi um visionário de muitas outras formas. Lamentava-se por ter perdido algumas batalhas, como não ter conseguido concretizar a alfabetização integral dos brasileiros, mal sabendo ele que suas sementes foram plantadas e seus projetos ficaram como missão para serem executadas pelas gerações seguintes. E aqui estamos nós, executando o projeto de Darcy
e homenageando os brasileiros empenhados nessa missão. Darcy Ribeiro arquitetou o futuro. Hoje nos encontramos aqui reunidos para homenagear e premiar os brilhantes brasileiros que têm se dedicado a pavimentar o projeto educacional brasileiro. Atualmente, 3 entidades ou pessoas são aqui reconhecidas por suas relevantes atuações em prol da educação. Esse ano, os nossos parabéns e os nossos agradecimentos vão para a professora Paula Beatriz de Souza Cruz, indicada ao prêmio pela deputada federal Tabata Amaral. Para o Instituto Península, indicado ao prêmio pela deputada federal professora Dorinha. Não sei por que eu só quero chamar a Dorinha de senadora. Ou eu estou predizendo o futuro, ninguém sabe. Como Darcy Ribeiro, exatamente. Pela professora Dorinha Seabra Rezende. E para a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, indicado ao prêmio pelos deputados federais, professora Rosa Neide, Reginaldo Lopes, Maria do Rosário, Natália Bonavides, Zeca Dirceu, Valdenor Pereira, Rogério Corrêa, Pedro Cusai, Patrus Ananias, José Ricardo, José Guimarães e pelo meu nobre colega senador Jean Paul Prats. Parabéns aos premiados de hoje. A contribuição de vocês, assim como a de Darcy Ribeiro, não será esquecida, pois a história não esquece quem constrói as pontes entre o passado e o futuro. Sintam-se honrados, pois é exatamente esse o meu sentimento ao participar desse evento. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Iniciamos neste momento a entrega da medalha e do diploma aos agraciados. Convidamos, portanto, os presentes a assistirem ao vídeo da primeira entidade agraciada em ordem alfabética, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de A Ensino Associação Superior. Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, é a representante oficial das universidades federais na interlocução com o governo, com o Congresso Nacional, com as associações de professores, de técnicos administrativos, de estudantes e com a sociedade. A ANDIFES trabalha pela valorização e fortalecimento do ensino superior público no país, ofertado pela Rede Federal Universitária. As universidades federais constituem um importante sistema de formação de recursos humanos, produção de conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à sociedade e promoção da cidadania no Brasil. As universidades federais têm tido um papel fundamental na luta pela inclusão social e, por meio da interiorização ocorrida nos últimos anos, têm contribuído para a redução das desigualdades regionais. Em 32 anos de existência, a ANDIFES teve relevante participação na implementação e na revisão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, na instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, FUNDEF, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDEB. A ANDIFES também atuou na implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, na implementação do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e da Lei de Cotas de Ingresso nas Universidades Federais. Mesmo com a pandemia, as universidades federais não pararam suas atividades. Em 2020, mais de 50 mil estudantes concluíram a graduação. Centenas de mestrandos e doutorandos também concluíram seus cursos e receberam outorga de grau. Entre março de 2020 e março de 2021, as universidades federais atenderam mais de 85 milhões de pessoas em várias frentes de apoio e enfrentamento da Covid. Foram realizados mais de 73 mil projetos de pesquisa e 29 mil projetos de extensão voltados ao combate à pandemia e seus efeitos sociais e econômicos.
A rede federal de hospitais universitários é formada por 50 hospitais vinculados às 35 universidades e disponibiliza mais de 2.000 leitos para tratamento da Covid. Reunidas na Andifes, as universidades federais sempre lutaram pela democratização da sociedade. Informamos mais uma vez que a Andifes foi indicada pelos seguintes deputados: professora Rosa Neide, Reginaldo Lopes, Maria do Rosário, Natália Bonavides, Zeca Dirceu, Valdenor Pereira, Rogério Correia, Pedro Uxai, Patrus Ananias, José Ricardo, José Guimarães e o senador Jean Paul Prates. Representando o conjunto dos deputados indicantes, tem a palavra neste momento a deputada professora Rosa Neide. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Cumprimentar o reitor Marcos Vinícius, presidente da Andifes, reitor Alfredo Gomes, reitor Ricardo Fonseca, reitora Márcia Moura, reitor José Ticianelli, o secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino. Dizer da alegria de todos nós que indicamos a Andifes para esta premiação, e aqui já foram citados, mas faço questão de renominá-los: deputado Reginaldo, deputada Maria do Rosário, deputada Natália, deputado Zeca, deputado Valdenor, deputado Rogério Correia, deputado Pedro Uxai, deputado Patrus Ananias, deputado José Ricardo, deputado José Guimarães e o senador Jean Paul Prates. Na discussão da bancada do Partido dos Trabalhadores esse ano, por unanimidade, entendemos a necessidade, a importância de indicarmos a Andifes, que representa oficialmente as universidades federais, nas interlocuções com o governo, com as entidades, com a Câmara, com o Senado, enfim, com o mundo universitário do país. Ao longo da história, a Andifes estabeleceu relações institucionais, suprapartidárias, e contribuiu e contribui de forma efetiva para a implementação de uma agenda propositiva com ações conjuntas nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação, junto aos órgãos públicos e entidades nacionais e internacionais. As nossas universidades constituem o maior sistema de formação dos trabalhadores do país, com produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços a toda a sociedade e promoção da cidadania. Contribui decisivamente para o crescimento do país, para a superação de desigualdades e para o que é essencial entre a nossa população: a inclusão das populações mais pobres, historicamente marginalizadas, dentro do ensino superior. Neste momento, é muito importante destacarmos o artigo 207 da Constituição, que estabelece que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Prerrogativas que se expressa por meio do autogoverno e democracia interna, nos termos de seus regulamentos próprios. Em 32 anos de atuação, a Andifes participou ativamente das discussões orçamentárias, dedicando especial atenção ao financiamento da educação pública, e também teve participação relevante em toda a história da educação, em todas as conquistas da educação básica e superior do país. Se há luta para a inclusão, a Andifes está presente. A inclusão econômica e social, entre outras relevantes contribuições, destinados à valorização da educação pública brasileira, a trajetória da Andifes é extremamente representada, especialmente naquilo que chamamos regime de colaboração entre as instituições de ensino superior e a educação básica do Brasil. Nos orgulhamos muito de uma instituição que garante a importância,
o destaque de todo o trabalho científico do nosso país. É importante também aqui lembrarmos que, em meio à pandemia, as universidades federais estiveram presentes, os institutos federais atenderam fortemente toda a nação brasileira, demonstrando que com ciência e com pesquisa faz-se a diferença no país. Lembrar Darcy Ribeiro, que todos aqui, na fala da professora Dorinha, nossa presidente, do nosso presidente da Comissão de Educação do Senado, fica claro, muito relevante o papel do que homenageia, deu nome a esse título hoje, o professor Darcy Ribeiro. Como mato-grossense, sei que o Darcy é mineiro, como nosso presidente da Andifes, como muitos deputados aqui presentes, mas viveu parte da vida no Xingu, no território do Xingu, em Mato Grosso, e dedicou também grande parte da sua vida aos indígenas do nosso país. Então, as conquistas e o legado de Darcy Ribeiro hoje faz com que este prêmio, esta comenda, tenha realmente o destaque que ela merece. Darcy Ribeiro, entre tantos outros, como Paulo Freire, como Anísio Teixeira, deixa grandes referências à educação brasileira. Dizer que o nosso partido, que esse grupo de deputados e deputadas se orgulha muito da indicação que fez, fica muito feliz de toda a Comissão de Educação que ajudou a escolher. No final, a indicação fica uma indicação de todos os componentes da Comissão de Educação. E quero finalizar dizendo que reconhecer a Andifes neste honroso prêmio representa a valorização da educação pública, da pesquisa, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento nacional. Reconhecer tais instituições é notadamente um gesto de celebração da nossa soberania e da democracia. Este prêmio é também uma validação simbólica política em defesa do artigo 207 da Constituição Federal, ratificando a autonomia universitária e a liberdade de cátedra. Dizer que esta casa, que aprovou a Constituição do país e as leis que regem a nossa educação, com certeza assegurará, continuará assegurando autonomia universitária e liberdade de cátedra. Quero aqui parabenizar a Andifes, ao Instituto Península, pela grande contribuição que dá à educação brasileira, e a professora Paula Beatriz pela representatividade, pelo seu papel na educação básica do nosso Brasil. Muito obrigada a todos e todas, e estejamos aqui cada vez mais firmes na luta pela educação. Muito obrigada. Por seu trabalho na defesa e na promoção da educação brasileira, convidamos agora a Andifes, representado pelo presidente, o senhor Marcos Vinícius Dovi, para a outorga da medalha e do diploma de menção honrosa das mãos da deputada professora Rosa Neide e da presidente da Comissão de Educação, deputada professora Dorinha Seabra Rezende.
Tem a palavra o senhor Marcos Vinícius Davi. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a deputada professora Dorinha, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Gostaria também de cumprimentar o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado. Gostaria de cumprimentar a deputada Tabata Amaral. Gostaria de fazer uma saudação aos reitores e reitoras que me acompanham hoje, membros da diretoria da Andifes, professor Ticianelli, de Roraima, professor Ricardo, do Paraná, professor Alfredo, de Pernambuco, professora Márcia, aqui de Brasília. Gostaria também de cumprimentar o secretário executivo da Andifes, o Gustavo. Gostaria de parabenizar também as outras homenageadas de hoje, a professora Paula Cruz, e cumprimentar também o Instituto Península. E queria fazer uma saudação aos deputados e deputadas que nos indicaram para essa honrosa premiação, deputada professora Rosa Neide, deputado Rogério Correia, deputado Reginaldo Lopes, deputado Zeca Dirceu, deputado Pedro Uxai, vou seguir, vou citar os demais, deputada Maria do Rosário, Natália Valdenor Pereira, José Ricardo e Jean Paul Prats, senador do Rio Grande do Norte. A Andifes se sente muito honrosa e muito feliz com esse importante reconhecimento que ela recebe agora da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E eu gostaria de fazer como primeiro registro, destacar que a nossa associação, que está completando esse ano 32 anos de existência, como o vídeo demonstrou, teve atuação intensa em todas as grandes políticas de educação superior do país durante estas 3 décadas. A partir do momento que ela possibilitou esse trabalho em cooperação do conjunto de reitores e reitoras, ela propiciou que essa importante rede nacional de universidades federais pudesse ter uma atuação impactante na formulação das políticas públicas do Brasil na área de educação. Quis o destino que eu estivesse como presidente da Andifes no momento desse reconhecimento. Mas por um dever de lealdade e de reconhecimento, é preciso destacar o trabalho feito durante esses 32 anos por todas as diretorias que nos antecederam. Sempre com atuações muito firmes em defesa das universidades públicas, com atuação muito firme em um projeto de educação superior para o nosso país, a Andifes ganhou um papel de protagonismo na discussão das políticas educacionais do nosso país. Como bem disse a deputada Rosa Neide, a Andifes representa uma rede de quase 70 universidades federais e alguns centros federais tecnológicos que cumprem um papel que nós podemos dizer absolutamente decisivos para o projeto de nação que nós defendemos. Nenhuma sociedade que se quer desenvolvida pode prescindir de uma rede de universidades
que desempenham múltiplos papéis, como a Rede Federal de Universidades cumpre no nosso país. Nós oferecemos graduação de qualidade, reconhecido em todos os sistemas de avaliação oficiais e de outros veículos. Nós somos responsáveis por grande parte da produção científica nacional. Os indicadores mostram que mais de 90% da produção científica são feitas nas universidades públicas. Através dos projetos de extensão, nós temos potencial de efetivamente interferir na vida das comunidades do entorno dos campi das universidades federais espalhados nos 27 estados da federação. As universidades hoje têm capacidade de transformar em inovação a ciência e tecnologia que é gerada dentro das universidades, permitindo que a indústria nacional possa se apropriar dessas inovações e ter capacidade de competição global. As universidades federais hoje propiciam arte e cultura para a sociedade, administrando um grande acervo e patrimônio cultural espalhado nessas mais de 70 instituições. E nós nos orgulhamos muito, porque nós fazemos isso hoje com uma característica muito marcante, a característica de ter permitido um acesso democratizado às nossas universidades. Hoje, mais de 70% dos nossos estudantes vêm de um segmento social cuja renda per capita familiar é inferior a 1,5 salário mínimo. As universidades mudaram o perfil. As universidades estão abertas para todos os segmentos da sociedade. Nós transformamos a sociedade, não apenas com conhecimento gerado, não apenas com a formação que nós fazemos, não apenas com os nossos projetos de extensão, mas também transformamos a sociedade oferecendo para pessoas provenientes de segmentos sociais que não teriam antes acesso à educação superior de qualidade, uma possibilidade real de mudar as suas vidas e as vidas das suas famílias. A Andifes, ao congregar essas instituições, ela propiciou que essas instituições tivessem vários benefícios. Nós podemos hoje operar em redes, isso gera benefícios acadêmicos, isso gera benefícios administrativos para nossas instituições, mas também, ao operarmos em redes, nós criamos condição para uma defesa desse patrimônio que é absolutamente fundamental para o nosso país. Nós só vamos ter uma nação civilizada se nós tivermos um projeto de universidade que seja com múltiplas funções, como é a rede das universidades federais. Para encerrar minha fala, também tivemos uma feliz coincidência no dia de hoje. Exatamente no momento em que essa casa volta a intensificar as suas atividades presenciais, como está ocorrendo essa semana, tivemos a possibilidade desse evento e dessa cerimônia. O parlamento é, para qualquer sociedade democrática, absolutamente fundamental. Essa casa é a que garante a democracia do nosso país. Mas também é absolutamente fundamental para a democracia de um país ter a possibilidade de universidades com livre pensar, universidades autônomas, que não estejam sujeitos a controles externos. Estarmos recebendo essa homenagem hoje, quando essa casa reabre as suas atividades presenciais, nessa que é o centro da democracia do nosso país, é para nós mais um motivo de orgulho. Receber o prêmio Darcy Ribeiro, primeiro reitor da UNB, é um motivo que coroa de êxito uma história de 32 anos da nossa associação. Muito obrigado à Comissão de Educação, muito obrigado aos deputados e deputadas que nos concederam essa homenagem. Obrigado. Anunciamos e agradecemos a presença do deputado Luiz Angular, deputado General Peternelli, deputado Reginaldo Lopes, do deputado Léo de Brito. Dando sequência à entrega do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, exibiremos agora o vídeo sobre o Instituto Península.
Ser professor é contribuir na formação do outro. A forma que eu me apresento para o meu aluno vai cativá-lo para ele querer ser professor. Eu sou filho de pais analfabetos, né? Trabalhar com meu pai na lavoura, ele me impossibilitou muito. E ele chegava nos lugares e enchia o peito para dizer que o filho é professor. Nós, enquanto professores, temos que ter essa consciência de que o aluno nos vê como um espelho. O meu sonho é que um dia a educação seja igualitária. O maior desafio de ser professor é o reconhecimento da nossa profissão. Eu acho que a gente precisa fazer da sala de aula um espaço de liberdade. Quando eu falo em educação, quando eu falo no que eu faço, em cada aula que eu planejo, para mim o sucesso profissional não é só o que eu conquisto, mas sim a diferença que eu faço na vida das pessoas. Educação à flor da pele. Tem a palavra neste momento a senhora deputada, professora Dorinha Seabra Rezende, responsável pela indicação. Bom, é com grande orgulho, acho que todos nós que estamos hoje fazendo a entrega desse prêmio, nós sabemos que não foi fácil a escolha, é votação, a gente faz campanha, mostra a história das instituições, das pessoas, dos profissionais da educação, de todos que acreditam no processo e no trabalho que a educação pode construir na vida das pessoas. Então, todos os 45 indicados, depois os 10 selecionados, e agora as 3 instituições, ou a professora Paula Beatriz, que recebe essa premiação. Para nós é um grande orgulho, porque veio muitos de nós parlamentares, conheceram a história, o trabalho, e vocês estão aqui representando a educação pública, a educação brasileira e a nossa responsabilidade. Eu quero, em nome da Ana Maria Faleiros dos Santos Diniz, a Marcela Diniz, Maria Heloísa, o Wanderson Berbat, a Ana Bianca, agradecer essa oportunidade dessa indicação. O Instituto Península, para nós que lida diretamente, todos nós que lidamos com educação, sabemos da importância da atuação de vocês na área de formação de professores. As atividades do Instituto Península são múltiplas, derivam todas de uma única e acertada crença, a de que o professor é o principal agente de transformação para a educação de qualidade. Leis que fornecem um marco normativo de como deve ser o ensino. Escolas reformadas, equipadas, são cruciais para que a transmissão dos saberes encontre um lugar. Livros, cadernos, canetas são suporte indispensável para o registro do conhecimento. Nenhuma engrenagem educacional gira, no entanto, sem o protagonismo de professores, preparados para a sua missão honrosa de mudar vidas. A partir dessa crença inabalável na essencialidade dos professores, a entidade ergueu 3 pilares sólidos. O primeiro pilar é da valorização e desenvolvimento do profissional docente. Nessa vertente está o Instituto Singularidades, que conta com uma faculdade de formação de professores, aliando conhecimento técnico, desenvolvimento socioemocional e foco na sala de aula. O segundo pilar do Instituto Península é o do desenvolvimento integral dos professores, um desenvolvimento que abrange emoções, mentes, corpos e propósitos. Dentro de uma plataforma Viver-Ser, os professores encontram soluções práticas para o cotidiano em sala de aula. Podem refletir sobre as melhores maneiras de aprender e de ensinar. O terceiro pilar é o do esporte e seus valores na escola pública. O Impulsiona é o programa de educação esportiva do Instituto. Por meio dessa plataforma online,
oferece materiais, cursos gratuitos para disseminar a importância da prática desportiva como propulsora de virtudes. O tempo é curto para enaltecer todas as formas e frentes de trabalho do Instituto Península. Quero registrar que o indiquei para receber o prêmio sem hesitar, porque cada um dos seus integrantes enxerga a centralidade do professor na agenda educacional brasileira e vê com nitidez todo o conjunto de potencialidades para o magistério criar um futuro próximo, mais próspero para toda a sociedade. Um professor nunca é só um professor. Transmitir conhecimento é, em muitas ocasiões, a parte mais desafiadora da docência. Ser professor no Brasil é ultrapassar limites do currículo, cuidar dos afetos, honrar valores e, ao mesmo tempo, transpor os inúmeros desafios que o cotidiano escolar apresenta. Os dilemas são proporcionais ao tamanho da grandiosa tarefa de formar pessoas e apresentar-lhes o mundo. Quem entende as necessidades dos docentes, dos professores, acolhe também o sonho das nossas crianças e jovens. Quem ajuda a solidificar a educação, fortalece a cidadania. Quem cuida dos professores, senhoras e senhores, caros deputados e deputadas, zela pela esperança e pelo futuro de cada brasileiro. E é precisamente tudo isso que o Instituto Península tem feito diariamente nos últimos 10 anos. Parabéns a todos os integrantes do Instituto Península e estou certa que não lhes falta inspiração para seguir em frente. Ainda assim, faço votos de que essa honraria contagie de entusiasmo para continuar trilhando com êxito esse caminho de apoio irrestrito aos formadores do futuro do nosso país. Muito obrigada. Por seu trabalho na defesa e na promoção da educação brasileira, convidamos agora a senhora Ana Maria Diniz. Da deputada professora Dorinha Seabra Rezende e do senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Com a palavra, a senhora Ana Maria Diniz, presidente do Instituto Península. Obrigada, é uma honra enorme estar aqui representando o Instituto Península. Agradecer a indicação da professora Dorinha, agradecer a deputada Rosa Neide, o deputado Marcos, a deputada, senador Marcos, deputada Tabata Amaral, todos os outros deputados e senadores aqui presentes, todos os outros indicados, a Andifes, a professora Paula Beatriz, e todos os outros que foram indicados, os outros 45 também. É uma enorme honra estar aqui representando o Instituto Península e ganhar esse prêmio no ano de 2021, o ano que nós estamos celebrando 10 anos do Instituto Península. A nossa família toma uma decisão muito consciente de investir em educação, na sua atuação social, mas dentro da educação escolheu o foco de formação de professores e de advocacy nessa causa de formação de professores, entendendo que era o melhor investimento para a real transformação da educação. A educação sem o professor, ela não acontece. A tecnologia pode facilitar, criar caminhos, ser uma ótima ferramenta, mas, na verdade, o professor é a peça-chave. A relação entre o professor e o aluno é a coisa mais importante, realmente, para impulsionar a educação.
Eu acho que isso ficou muito claro na pandemia, e receber esse prêmio com o nome de um educador tão nobre, com uma ética tão forte, com uma capacidade de inovação e transformação como Darcy Ribeiro, é também uma enorme honra, e nos ajuda, nos impulsiona ainda mais para querer influenciar e contribuir ainda mais com a educação brasileira nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. Eu considero realmente que essa causa foi um grande acerto que nós assumimos como família para abraçar. Porque o professor, os 2 milhões de professores que nós temos no país, eles estão formando 100% das nossas próximas gerações. Então, ele tem uma capacidade de influência, uma capacidade, enfim, de motivação e de despertar na vida dessas crianças, desses jovens, enorme. E isso é uma enorme responsabilidade, enfim, do Instituto, de ajudar a entender esse ator professor e ajudar a melhor contribuir na sua formação. Então, agradeço demais essa oportunidade, inclusive de estar transformando o Instituto Península mais conhecido para vocês dessa casa, enfim, torná-lo ainda mais conhecido aqui é muito importante para nós também, porque a gente acredita que no próximo capítulo dos professores, de toda essa cadeia, não só de atração de novos professores para essa profissão, desenvolvimento inicial, formação continuada, trabalhar na carreira, é um grande trabalho, muita coisa ainda precisa ser feita, e chama a atenção de todos, da Comissão de Educação da Câmara, do Senado, para que a gente possa realmente evoluir nessa cadeia, nesse sistema todo que impulsiona o professor a ser um professor melhor, mais responsável, mais comprometido com o aprendizado dos alunos, que ele possa se beneficiar disso com prestígio, com salário, com uma real valorização. Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra receber esse prêmio. Dando prosseguimento a esta solenidade, assistiremos agora ao vídeo sobre a professora Paula Beatriz de Souza Cruz. A Paula Beatriz é uma pessoa sonhadora, amada, uma pessoa querida pelas pessoas, reconhecida, não só pelo trabalho, mas também enquanto ser humano que eu sou. Deixa eu ver. Vem cá. Minha mãe, ela trabalhava em escola, né? Foi servente de escola e também zeladora, então eu já vivia neste ambiente, né? E eu já realmente me interessava muito, né? Inclusive, assim, minhas professoras da primeira à quarta série, antiga, né? Que hoje seria o primeiro ao quinto ano, também já assim, sempre me pegavam para ser a ajudante da classe, corrigir dos colegas, ensinar para os colegas, sabe? Eu sempre tive essa coisa mesmo, esse envolvimento com a educação. Que eu ocupando esta cadeira, esse espaço, eu consigo mostrar para a sociedade que eu sou uma pessoa humana, né? É uma pessoa comum, que precisa apenas ter o seu espaço para poder exercer a quaisquer profissões que ela queira exercer. Né? Eu acho que isso é fundamental. Para o uso da palavra, a senhora deputada Tabata Amaral, responsável pela indicação. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo cumprimentando nossos presidentes, professora Dorinha, nosso senador Marcelo Castro. Muito obrigada em nome de vocês dois. Cumprimento todos os parlamentares, ao lado de quem tenho muito orgulho de trilhar a luta pela educação. Cumprimento também de um modo muito especial os representantes da Andifes, do Instituto Península, e eu estou muito emocionada, e a nossa querida diretora, a professora Paula Beatriz. E cumprimento também todos os convidados. Eu estava bem até ver o vídeo, e foi muito difícil segurar a emoção. E eu queria explicar um pouquinho para vocês, para além do que está no vídeo, do porquê que para mim é tão significativo, é tão emocionante que a gente esteja aqui hoje
homenageando instituições tão importantes na luta pela educação, mas também a professora Paula Beatriz. Ela é educadora há mais de 30 anos, ela é pedagoga, pós-graduada em gestão educacional e docência no ensino superior, e ela é a primeira mulher transexual a se tornar diretora na rede estadual de São Paulo, meu estado. Ela atua no Capão Redondo, que fica do outro lado da represa de onde eu moro, na periferia da Zona Sul, e ela é um exemplo para toda a comunidade educadora, para toda a comunidade periférica, para todos nós que lutamos contra o preconceito, contra a desigualdade, contra qualquer forma de estigma. Em um país em que nós tivemos, nos últimos anos, centenas de assassinatos de pessoas trans, a presença da professora Paula Beatriz, a sua existência deve ser celebrada todos os dias. São assassinatos baseados no ódio, no preconceito, na ignorância, e eu não conheço lugar melhor do que a sala de aula, do que a escola pública, para que a gente possa pôr um fim a tanto ódio, para que a gente possa ter uma educação baseada na diversidade, baseada no respeito, baseada em tudo aquilo que faz o nosso país o país grandioso que é. E eu, enquanto estudante, faz alguns anos, mas não tantos anos assim, eu adoraria ter tido uma professora como a professora Paula Beatriz, que tivesse me ensinado mais cedo que nosso país é plural e diverso, e que isso deve ser celebrado, e que o ódio, o preconceito, ele deve ser combatido desde seu início. A professora Paula Beatriz é uma diretora e uma pedagoga extremamente competente, mas ela vai além. E há diversos depoimentos, para quem quiser depois pesquisar no Google, do trabalho que ela faz de orientar, de representar, de informar sobre as diferenças, mas também sobre a luta antirracista, sobre a luta contra o machismo, sobre a luta contra a LGBTfobia. Para mim, esse é um dia da gente poder celebrar a importância da diversidade na educação brasileira, pois são mulheres, negros, LGBTs, periféricos, pessoas, ponto, como a professora Paula Beatriz, que fazem da educação pública brasileira o que ela é. Então, professora, parabéns pela sua carreira, pelo seu trabalho, pelo prêmio. Muito obrigada por honrar, por abrilhantar esse dia, por trazer tanta emoção. Viva Darcy Ribeiro, que é uma das grandes inspirações na minha e na vida de todos nós que estamos aqui. Viva a educação brasileira e viva esse nosso sonho tão ousado, especialmente nos dias de hoje, de que o Brasil tenha uma escola pública e de qualidade para todos e que seja a melhor do mundo. Muito obrigada. Por seu trabalho na defesa e na promoção da educação brasileira, convidamos agora a professora Paula Beatriz de Souza Cruz para a outorga da medalha e do diploma de menção honrosa Darcy Ribeiro, das mãos das deputadas Tabata Amaral e professora Dorinha Seabra Rezende. Com a palavra, a professora Paula Beatriz de Souza Cruz. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Deputada Tabata Amaral, agradeço pela indicação, pelo voto de confiança, pela propositura. E, em seu nome, cumprimento todos os senhores deputados e deputadas, senhor senador, cumprimento também a todos os presentes. É evidente que receber um prêmio como esse, ser homenageada, aqui estou eu, vinda lá do Capão Redondo, da Escola Estadual Santa Rosa de Lima, que eu estou há 18 anos, e como vocês viram ali o vídeo, eu com as crianças.
Isso é promover uma educação de fato, uma educação que acredita no outro, que acredita principalmente nas pessoas humanas. E nesse sentido, a escola, ela deve promover e acolher todos, todas e todos. Deve ter a responsabilidade e o compromisso do qual hoje, aqui, recebendo esse prêmio, lapida realmente, confirma o quanto tenho de responsabilidade para continuar a trilhar esse caminho tão bonito, tão lindo, que é o de educar. E nesse sentido, para que o nosso país, de fato, cresça, evolua, precisamos da educação. É a educação que promoverá esse crescimento para o nosso Brasil. Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum. E estando nesta casa, aproveito para pedir aos senhores deputados, senadores, acreditem na educação, votem na educação, no sentido do entendimento, desde aquele funcionário que abre o portão, aquela que prepara a merenda escolar, aquela que faz a limpeza, aqueles que entram nas salas e que do ano passado tiveram que ceder as suas casas para acolher esses alunos, essas crianças e esses jovens, para não perdermos eles para o mundo, e sim que eles permanecessem nessa escola. Valorizar, respeitar. E aqui segue um pedido: cuidem das nossas crianças. Cuidem das crianças pretas. Cuidem das crianças trans. Cuidem das crianças indígenas. Cuidem das crianças com deficiência. Cuidem das crianças da periferia. E se queremos aquela luz no fim do túnel, nós precisamos acender essas luzes ao caminhar este túnel. Porque nós já estamos caminhando, encontrando ele iluminado. Como visto, Darcy Ribeiro. Ele acendeu luz para essa educação. Então nós devemos continuar acendendo. O que vamos encontrar ao fim do túnel, não importa. Importa que chegaremos. E chegaremos felizes. Chegaremos concretizados. Chegaremos na paz. Então, meu convite, acendam luzes. Muito obrigada. Neste momento, convidamos agraciados e indicantes à frente para fazer a foto oficial desta solenidade de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro 2021.